Um menino nascido no norte do país, o mais jovem da família entre 7 irmãos e 7 irmãs. Ele morava em um local ermo, nada tinha para ser feito se tentássemos comparar a uma cidade. O máximo que aprendeu, assim que atingiu certa idade, foi pescar, caçar e nadar. Digamos de passagem um ótimo nadador. Este menino era bem diferente de todos que já haviam nascido naquela vila ribeirinha. Dificilmente era visto chorando, muito menos com medo de algo. Para sua família era prodígio. Diziam até ser encarnação de um índio muito forte que habitava a região em épocas passadas. O problema é que ninguém conseguia controlá-lo. Tinha uma energia muito grande, não o viam doente. Olha que na época as vacinas não chegavam até ele. Muitas das vezes, sem nem mesmo acreditar, sua mãe o chamava para almoçar, ele nem sinal dava. Só que de repente aparecia do nada com uma caça na mão. Ele adorava presentear sua mãe. Dizia que ela era tudo para ele. Não dava muita importância para os outros, mas ela era sua inspiração. Quando sua mãe saía para a caça era impossível deixá-lo. Mesmo que tentasse sair escondida, ele estava lá num passe de mágica. O esquisito era que onde ele andava não se via animais assim facilmente. O local era muito perigoso. Imagina para uma criança de 10 anos. Tinha cobra, onça, jacaré, aranhas do tamanho de um prato, mas nada. Quando decidia ir para a mata, a bicharada toda se escondia dele. Em volta da sua casa, sua mãe criava alguns animais, uma vaca e um porco. Cachorro tinha de montão, era comum no vilarejo. O que diferenciava ele das outras crianças, dava bem na cara. Os cachorros principalmente não andavam em sua frente, sempre o seguiam. Para o pessoal que estava acostumado, isso não era um problema. Ao atingir a maioridade, se tornou o melhor mateiro que existia na região. Podia andar quilômetros dentro da selva e não se perdia, sempre voltado ao lugar que partiu, ou atingia o seu objetivo, o local onde estava indo. Certa ocasião chegou a ficar meses fora de casa, mas sempre voltava e trazia um agrado para sua mãe. A caça era o principal presente que dava a ela. Sabe mãe como é? Enquanto as pessoas o achavam diferente, sua mãe o tratava como um menino que necessitava de cuidados. Os moradores próximos acreditavam que ele não era uma pessoa normal. Em qualquer atividade esportiva que acontecia, estava lá ele em primeiro lugar. O tempo foi se passando, ele cada vez mais demorava a voltar. Não tinha como falar nada. Para a tribo ele já tinha atingido a idade de homem, mas biologicamente tinha 25 anos. Alguns chegaram até a dizer que ele era um animal incontrolável, uma fera das matas. Nem onça ousava chegar perto. Sempre que um rugido acontecia próximo a ele, corria em direção do mesmo sem pestanejar. Nos vilarejos próximos ninguém mais o chamava pelo nome. Sempre se dirigiam a ele como a fera. Isso causava um enorme desconforto entre as mães, principalmente se elas tivessem filhos pequenos. Uma vez por mês praticamente todos os moradores se juntavam e iam para a cidade fazer compras. Não tinham meio de transporte, a não ser a canoa, algumas a motor e outras a remo. Normalmente as viagens levavam um dia para ir, um dia de compras e um dia para voltar, às vezes um dia e meio, pois voltavam abarrotados de mantimentos. Em um dia qualquer voltando de suas compras, se depararam com um silêncio absurdo ao chegarem próximos de suas casas. Não entendiam o motivo, pois tinham deixado animais que, quando pouco, sempre faziam barulho. A primeira impressão era de ataque de onça. Os restos mortais quase não identificados de seus animais foram encontrados próximo ao rio, do outro lado das casas. O pavor tomou conta da vila dos ribeirinhos. Ninguém estava entendendo nada. O que teria feito aquilo com seus eles? A mãe do rapaz gelou, desesperou-se e começou a chamá-lo. Nada, nenhuma resposta. Sua família desolada já imaginou o pior. O pegaram também. Nas proximidades do vilarejo havia um outro local, e nele um ancião. Nada tinha acontecido lá, tudo normal. Ele era conhecido como curandeiro, tinha uma vasta experiência que sua idade havia lhe dado. Ele foi chamado até o local para verificar e dar sua opinião do que tinha acontecido e aconselhar o que eles deveriam fazer. Ao descer da canoa, sentiu o cheiro da morte. A mãe, que acreditava ter seu filho ceifado por um animal, veio em sua direção. Antes mesmo que ela falasse algo, ele a mandou parar e olho no olho falou: "Não precisa se preocupar, seu filho está vivo e muito bem." Uma percepção que não tinha muitos anos, a única ensinada pelo seu pai, foi aos 7 anos de idade. Isso começou a incomodá-lo. Situação que o levava a ficar somente um dia o transformou em um visitante de meses. Ele tinha certeza do que era, só não queria falar para não alarmar o vilarejo. Em épocas de lua cheia, pedia que todos entrassem mais cedo. A pescaria, a caça começavam mais tarde e terminavam mais cedo. Ele achava que os deuses haviam mandado a fera novamente. Não queria que ninguém se ferisse. Numa noite quente, sentado em sua varanda, lá as casas eram feitas em torno de 2 metros do chão para evitar as enchentes em épocas chuvosas. A água poderia subir até 3 metros do nível normal.
Percebeu que estava sendo vigiado de longe, aquilo o deixou incomodado, mas não podia sair dali, estava pronto, iria proteger o vilarejo com sua vida, se isso fosse necessário. Fez suas rezas, acendeu um tipo de erva e balbuciava em voz baixa, sempre olhando na mesma direção. Os cachorros que haviam ficado com ele, que na época não foram vítimas, começaram a ficar irritados, também olhavam na mesma direção que ele, começaram a latir muito, descontroladamente. Em um trio que ia em direção à casa que estava, surgiu uma pessoa. Esta vinha meio se arrastando, aparentava ter sido atacada por algum animal, soltava gemidos e gritos de dor. Era o rapaz que vinha voltando. Sua mãe, ao ouvir, tentou sair desesperadamente em direção ao seu filho. Ele a segurou, falando: "Volta para dentro. Ele não é mais seu filho, agora ele é filho da mata." Sim, era o menino que tinha crescido ali mesmo, agora homem, já estava metade bicho. Sua dor era perceptível de longe. Sua mãe, com os olhos cheios d'água, queria porque queria ir a seu encontro. O benzedor novamente disse a ela: "Não vá, ele não irá te reconhecer. Será uma vítima fácil, não terá tempo nem de pedir socorro." Enquanto isso, ele já tinha se transformado em um lobisomem. O benzedor rezava cada vez mais alto, o que chamou sua atenção, e veio direto a ele. Suas rezas e incensos aparentavam não poder segurar a fera. Muito pelo contrário, ele não conseguiu subir até a varanda, ia de um lado para o outro como se algo bloqueasse. A cada segundo que passava, dava para perceber que ele ficava cada vez mais com raiva. Mirou várias vezes aquele senhor, mas algo não deixava que ele subisse. Passou a noite toda rodeando aquela casa. Os cachorros nem tentaram descer, mas não paravam um segundo de latir, um pouco de raiva misturada com medo. Beirando 4 horas da manhã, a fera resolveu voltar pelo caminho que veio, mas antes parou e olhou para ele com aqueles olhos assustadores vermelhos amarelados. Deu um uivo bem forte e se foi. Nunca mais ninguém ouviu falar do menino e nem da fera. O homem que com seu benzimento tinha protegido o vilarejo e principalmente a mãe do menino, disse ter feito um acordo com a mata, e ela havia o levado para sempre.